porta aqui do banheiro, todo mundo tá dormindo. Só o Ismael que tá acordado. Acordei cedo de manhã. O Ismael ia pegar meu celular. Aí bati na mão dele assim. Bati na mão dele assim. Ó Jesus. Bom dia pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Hoje tava escutando aquele louvor lá no TikTok. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E quando eu oro, tu se revelas a mim. Tem coisa melhor do mundo a gente orar, né, Flores? A gente ora, Deus fala com a gente, Deus dá força. Ontem a Débora estava contando que era pra vocês orar, escutar o pastor, né? Porque às vezes logo cedo eu já acordo de manhã, já coloco no R.R. Soares e eu escuto o missionário R.R. Soares. E é isso daí, Flores. A gente tem que alimentar o espírito, né? Tem que estar buscando, né? Porque todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende, todo dia é um aprendizado. Todo dia é um aprendizado, né? Olha a sujeirinha que sai. Aqui, ó. Tá vendo? É poeira. Poeira, Flor. Eu acho que eu emagreci um pouco, Flor. Assim, eu sei que eu comi 2 esfirras. 2 não, 4 esfirras. Mas antes de eu comer 4 esfirras, eu percebi o meu rosto, assim, ó. Meu rosto e meu pé. Meu pé tá magro. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Meu pé tá magro. Tá vendo que antes meu pé era bem gordinho, entendeu? E tipo assim, esses dias eu tava fazendo regime direto, assim, dia de semana, sabe? Só fim de semana, fim de semana que eu exagero. Só fim de semana que eu exagero. Aí dia de fim de semana eu... Mas agora mesmo eu já vou colocar no fogo, vou comer 2 ovos. Nem vou comer pão, vou comer 2 ovos.
Vou um gole d'água aqui. Bebam água. Bebam água, viu? Bebam água. Tô de look. Aí. Aí hoje eu já volto pro regime já, sabe? É porque depois, não agora, né? Mais tarde nós vamos lá comprar o sapato, né? Aí eu tô de look. Mas não é agora não, mais tarde. Vou ler uma palavra aqui pra vocês. Davi louva a Deus e dá graças pela sua bênção recebida. Salmos e Cântico de Davi. Davi louva a Deus e dá graça pelas suas bênçãos recebidas. A ti, aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui mais perto. Ó, o título diz assim, ó: Davi louva a Deus e dá graça pelas bênçãos recebidas. A ti, ó Deus, espero louvor. A ti, Deus, espera o louvor. A Sião, a ti pagará os votos. Ó, tu convém oração a ti, virá a toda carne. Prevalecerá a iniquidade contra mim, mas tu perdoaste as nossas transgressões. Bem-aventurado é aquele que tu escolheu e faz chegar a ti para que habite em teu átrio. Nós seremos satisfeitos da tua bondade e da tua casa ao teu santo templo. Com coisas tremendas, justiça, e nos responderá, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de toda a extremidade da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela força consolida aos montes cingidos de fortaleza, o que praca o ruído dos mares, arruída as suas ondas tumultuosas da gente. E os que habitam, enfim, temerei os sinais e tu faz alegrar sair da tua manhã da tarde, né? O que me chama mais atenção aqui é que tá falando aqui, ó, no título: Davi louva a Deus e dá graça pelas bênçãos recebidas, né? A palavra do Senhor diz que Davi louva a Deus e dá graça, né, pelas bênçãos recebidas, né? Será que nós, na verdade, assim, tudo que nós recebemos, assim, da parte de Deus, né? Será que a gente dá graça a Deus? Será que a gente bendiz o nome de Deus? Será que a gente, como se diz, dá graça, né? Glorifica o Senhor por tudo, né? Então, a palavra do Senhor diz que Davi, ele louvou a Deus, né, pelas bênçãos que ele tinha recebido, né? Então, eu costumo aprender assim, eu aprendi assim na minha caminhada, Flores, que a gente já tem que dar graças, mesmo a gente não tenha recebido, a gente já tem que dar graça antes, né? Porque a Bíblia fala assim que aquilo que não chegou ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado, né? Então, assim, nós temos que dar graça
antes da bênção chegar, não só quando a bênção chega na nossa vida, né? E quando a bênção chega, a gente tem que dar graça, né? Glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, contar o testemunho, né? Às vezes o pastor fala assim, alguém tem uma bênção para receber, aí a gente fica com vergonha, não quer contar a bênção, né, lá na frente, e a palavra do Senhor está nos ensinando. Tem muita gente na igreja, assim, necessitando, assim, de ouvir que Deus abençoou, né, que a pessoa orou, que a pessoa fez uma campanha, que a pessoa determinou, que a pessoa profetizou no nome do Senhor Jesus, e o Senhor cumpriu, né, e o Senhor abençoou na vida dela, porque ela orou, porque ela buscou, porque ela profetizou, né, e a Bíblia fala assim que Davi deu graças, né, ao Senhor Jesus, né, ele agradeceu as bênçãos recebidas, né, ele agradeceu, né, e Davi, ele viu que só Deus podia dar essa vitória para ele, entendeu? Davi, ele sabia que só Deus poderia ajudar ele, dar força para ele, ajudar ele, abençoar a vida dele, né? Então nós temos que reconhecer na nossa vida que só Deus pode fazer um milagre, só Deus pode fazer o impossível na nossa vida, né? E aqui está dizendo assim, a ti espero e louvarei ao Sião, a ti pagará os votos. Então se você fez algum voto ao Senhor, cumpra o voto que você fez, porque Davi falou que ia pagar os votos, né? Então que você venha cumprir, né, os votos. Se você recebeu uma bênção e você falou que ia dar um culto de ação de graças, que você ia contar o testemunho lá na frente, não tenha vergonha, vai fazer o que você falou para Deus, se Deus abençoasse você, né? Porque Davi pagou os votos dele que ele fez com Deus. Ó, que ouve as orações de ti e livraste toda a carne. A Bíblia fala assim que Davi falou que Deus livra as pessoas, dá livramento na oração de toda a carne, que todo aquele que ora, que busca a presença de Deus, Deus dá livramento, Deus guarda, entendeu? Então a Bíblia fala assim que Davi reconheceu e Davi falou, né, que Deus dava livramento a toda a carne. Prevaleceram a iniquidade contra mim, mas tu perdoaste as nossas transgressões. A Bíblia fala assim que Davi disse que a iniquidade prevaleceu sobre ele, mas Deus perdoou ele, né? Aqui tá falando assim, ó, prevalecesse a iniquidade contra mim, mas tu perdoaste as nossas transgressões, né? Que prevaleceu, né? Que ele tinha pecado, né? Ele tinha errado, né? Mas Deus perdoou ele, né? Então que você possa alcançar o perdão de Deus na sua vida a cada dia, né? Que cada vez que a gente ora, que a gente busca, né? A Bíblia fala assim que Davi buscou a presença de Deus e Deus perdoou os pecados dele, Deus perdoou a iniquidade dele. Então, aqui tá falando que quando a gente ora, que a gente busca, Deus perdoa nós, entendeu? Deus perdoa, entendeu? Então, Davi achou refúgio em Deus, achou favor em Deus, né? Não foi no homem que ele foi procurar, ele foi procurar Deus, e é assim na presença de Deus. Cada vez que nós erramos, pecamos, né? Cada vez que nós precisamos de um socorro, nós temos que ir até a presença de Deus, né? Porque o homem não tem poder de nada na nossa vida, mas Deus tem todo o poder na nossa vida de abençoar as nossas vidas, né? E aqui tá falando assim, bem-aventurado é aquele que tu escolheu e faz chegar a ti para que habite em teu átrio. Nós seremos satisfeitos da tua bondade, da tua casa, do teu santo templo, né? Aqui o Davi estava satisfeito com a presença de Deus na vida dele, né? A Bíblia fala assim que o Davi, ele foi o segundo coração de Deus, né? Imagine, né? Um segundo coração de Deus, né? Uma pessoa assim que chega perto, né? Aquilo que Deus tem de bom no seu coração, né? Davi foi segundo coração de Deus, né? Então é assim na presença de Deus. Bem-aventurado é aquele que escolheu e faz chegar a ti para que habite nos altos dos seus seres, satisfeito toda a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então, Davi estava satisfeito porque ele achou refúgio em Deus. Ele achou a esperança em Deus. Então, não é diferente na minha e na sua vida. Quando nós
buscamos a presença de Deus, nós achamos um favor imerecido em Deus. Ainda que nós erramos, ainda que nós pecamos, nós achamos graça na presença de Deus, né? E se o Davi tivesse buscado refúgio no homem, ele não teria paz no seu coração. Mas ele buscou refúgio em Deus e Deus colocou paz no coração dele, entendeu? A iniquidade não é um bom caminho para mim e para você seguir. Mas Deus sabe que nós somos falhos e pecadores. E Davi foi errante, como todos nós somos errantes. E ele achou um favor imerecido em Deus. Ele achou uma bondade em Deus, né? E você também vai achar um refúgio em Deus, uma bondade em Deus. Se você buscar a presença de Deus, se você se arrepender dos seus pecados, tá bom? A cada dia. Com as tuas tremendas justiça, salvação, tu és a esperança de toda a extremidade da terra e daqueles que está longe sobre o mar. A Bíblia fala assim que Davi falou que que o Senhor é a esperança, né, de toda a terra, né? Com certeza, né? Aqueles que saem da presença de Deus, né? Muitas pessoas, não todas, né? Mas muitas pessoas têm esperança em Deus, né? Esperança, né? Que Deus fará coisas melhores, que um dia ele vai orar, vai se arrepender dos seus pecados, vai se chegar na presença de Deus. E Davi estava confessando aqui que Deus era a esperança, né? De todos, né? Que Deus é a esperança, né? É assim, amadas, flores, né? O que Deus tem para abençoar as nossas vidas, é isso daí, né? Que Deus tem para falar, né? E o que pela sua força solida, né? E os montes cingidos de fortaleza, e o que espraca a ruína dos mares, né? Aqui tá falando aqui: a ti, ó Deus, espero e louvo o Sião, a ti apagará os votos. Tu ouve a oração e te virá toda a carne. A Bíblia fala assim que vai chegar um dia que toda a carne vai se chegar aos pés do Senhor, vai ter que confessar que o Senhor é o Senhor, né? E nós estamos assim na presença de Deus. A cada dia nós confessaremos e buscaremos a presença de Deus na nossa vida, né? E vai chegar um dia que toda a carne vai ter que se achegar, né? Vai ter que reconhecer que o Senhor é o Senhor, né? O Senhor dos exércitos, né? E aqui Davi tá falando, né? Engraçado que Davi tá falando, né? Os nossos corações, as nossas vidas, né? Deus é a nossa esperança, Flores. Deus é a nossa esperança, socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, quando nós se angustiar, nós não vamos até o homem chorar, né? Vamos até a presença do Pai, o nosso Deus que cuida da gente, né? É engraçado que aquela mulher com fluxo de sangue, ela não, a Bíblia fala que ela chegou e em médicos, né? Ela foi até alguns médicos, né? E a Bíblia fala assim que ela continuou com aquela hemorragia, né? Ela continuou, né? Mas quando ela viu, ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ela rompeu, ela tocou, ela fez um esforço, ela se levantou, né? Imagine uma pessoa doente, né? Pelos médicos, por muitos, e ela se achegou, né? Ela deixou de lado o problema dela, a dificuldade dela, né? Ela deixou de lado a enfermidade e ela só queria tocar. Ela só queria tocar, né? Ela tinha fé no coração dela que quando ela tocasse ia sair virtude, né? E ela tinha fé. E o segredo da gente receber o milagre da parte de Deus é a gente ter fé no nosso coração, né? A gente ter esperança no nosso coração. Esse é o segredo, né? Da gente tocar no impossível. Ela tocou no impossível e Deus concedeu a ela aquilo que ela pedia, aquilo que ela necessitava, né? E é assim na presença de Deus, né? Nós só achamos refúgio na presença de Deus, só achamos milagre na presença de Deus, né? A Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, né? Ele é a verdade e a vida, né? Ele é o caminho das nossas
dos nossos problemas, Ele é o caminho dos nossos, quando nós pecamos, erramos, Ele é o nosso caminho, é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Ele é o nosso socorro, né? E que Deus venha abençoar a sua vida, tá? Uma ótima manhã aí para você, repleta de bênção, de vitória, né? Meu ovo tá ali cozinhando. Meu ovo tá aqui cozinhando. Não repara na bagunça do fogão, porque eu limpei o fogão, as crianças já sujou tudo já. Só Jesus. É isso daí, Flor, que eu tinha pra falar pra vocês. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Um pequeno vlog aí pra vocês, refletir, tá? Reflita aí, tá? Seja lá o que você fez, pede perdão pra Deus. Deus é o seu refúgio, tá? Se refugie em Deus. Não se refugie em homens e em mulheres que não tem nada pra te oferecer, que não tem perdão. Perdão de Deus vem de Deus é diferente, né? O homem e a mulher não tem poder. Tem poder só de palavras, de falar. Mas Deus é aquele que tira todo o cansaço, que alivia toda a dor, que tira toda a iniquidade, que quando você erra, Ele vem e tira todas as correntes, tira todas as setas, tira todos os laços e te livra de todo o mal. Amém? Glória a Deus.